Pessoal, então, sejam todos bem-vindos, né, ao quinto módulo do curso Desvendando a Ciência Política, hoje com o módulo Pensamento Político Brasileiro, né, encerramento, como disse o professor Oséias, né, e hoje nós temos o privilégio de ter o professor Christian, né, e o professor Paulo, né, compondo essa banca de hoje, né, para um grande debate sobre um tema extremamente importante, né, e que coincide com os nossos objetivos aqui no centro-norte do Brasil, nessa parte mais periférica, né, que é justamente tentar discutir, né, a presença da ciência política, né, e o Osés tem feito isso, sobretudo com a área do pensamento político brasileiro, né, que encerra hoje, então, esse módulo. Alerto aos colegas que o módulo é gravado e ele fica na página do Google Sala de Aula e também do YouTube, do site do grupo. Então, quem não tiver acesso agora poderá ter numa outra oportunidade. Né? De antemão, Christian, é um prazer conhecê-lo ainda aqui virtualmente, tá bom? Não sou da área, mas li teus textos lá durante o doutorado, né? Porque a gente tem que passar obrigatoriamente, né? Tá bom? Mas um abraço. Obrigado. Aí, então, um bom evento. Ok. Obrigado. Para falar já? Não, é só um segundinho, Cris. Bom, assim, de forma oficial, eu queria saudar a todos os presentes aqui na sala neste momento. Como nós estamos dentro de uma sala, de uma plataforma meio perigosa, que é o Google Meet, né, eu apenas queria lembrá-los, se possível, de vocês sempre manterem o microfone fechado, né, as câmeras fiquem à vontade em estarem abrindo, né, e como que vai funcionar, né? Nós vamos aqui ouvir o professor Christian Lynch daqui a pouco, e logo em seguida nós teremos a participação do professor Paulo Henrique Cassimiro, que vai problematizar a palestra do professor Christian Lynch. E logo em seguida a gente abre para todos os participantes, né? Christian, de forma oficial, Paulo, de forma oficial, é uma honra ter vocês aqui. Christian sabe muito bem desse meu investimento, desse meu compromisso com eles, com o grupo do Behemoth, né? No sentido de estar interiorizando a área de pensamento político brasileiro, né? Eu estou convicto que é um trabalho de formiguinha, então, assim, o número de participantes dessa sala já demonstra um pouco desse interesse, né? Como que as ideias acabam impactando o nosso modo de vida e uma leitura crítica do nosso mundo político. Então, é uma honra ter vocês aqui, eu não estou usando palavras vazias, não, né? O professor Christian Lynch, hoje, na minha opinião, é uma das maiores autoridades dentro do pensamento político brasileiro, mas, sobretudo, é um formador de opinião, né? Milita na mídia nacional, sempre com análise muito precisa da conjuntura política, e os seus textos são textos hoje referência dentro da área, tanto de teoria política quanto de pensamento político brasileiro, né? Eu já enviei o seu currículo para todos, Christian, né? Mas, assim, o professor Christian Lynch, né? Ele é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, antigo IUPERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Fundação Casa de Rui Barbosa, né? Enfim, doutor, pós-doutor, eu nem sabia, você fez o pós-doutorado em Portugal, né? Pelo menos está lá no seu Lattes, né? Bom, enfim, é um prazer muito grande estar aqui com você, Paulo Henrique Cassimiro também, é uma honra. Paulo Henrique esteve presente na minha banca e contribuiu muito com a minha tese de doutorado, que ela está ainda, ela não parou com o fim do doutorado, né, iniciando agora o meu pós-doc em Euclides da Cunha, uma audição ou não do professor Christian Lynch, mas eu não consegui me desvencilhar desse cara e acho que ele vai me perseguir por muito mais tempo. E eu já fui desafiado pelo professor Leopoldo Bernucci, dos Estados Unidos, a escrever um livro sobre o pensamento político de Euclides da Cunha, né? E essa seria a grande surpresa que eu faria ao Christian posteriormente, né? Bom,
Christian, a palavra é toda sua, nós já combinamos, você tem aí de 35, 40 a 45 minutos, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Fica à vontade. Zé, eu agradeço muito estar aqui com vocês, eu fico muito feliz também, eu quero cumprimentar também meu querido amigo, colega, o Paulo Henrique, que está aqui também, né? E o outro, também, o nosso colega comum aqui do grupo de pesquisa, que abriu aqui essa mesa, né? Eu agradeço muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um evento que mostra, ao contrário do que os ventos atuais governamentais sugerem, né, que a ciência continua funcionando. Ciência social, ciência política. Em que sentido? A ciência se forma, né, pelo desenvolvimento das suas técnicas, né, pela aquisição de novos conhecimentos, formulação de novos conhecimentos. E eu me insiro nessa história, né, e o Oséias também se insere nessa história, o Paulo Henrique se insere nessa história. A história de uma construção disciplinar, que é a construção do pensamento político brasileiro como disciplina no Brasil, né? Também, se não fosse no Brasil, quem é que ia estudar pensamento político brasileiro, né, gente? Enfim. E é por aí, que eu acho que é um pouco por aí, vou pegar esse gancho para poder fazer uma fala aqui, que eu acho que tem como, a partir daí, contar uma história para vocês, de que maneira o pensamento político brasileiro pode orientar a fazer análise de conjuntura, no seguinte sentido, de tentar compreender a realidade. Tá? Na verdade, não é muito difícil. Estudar pessoas tentando compreender as suas realidades acaba ajudando a gente a compreender a nossa. Afinal, é a mesma realidade. Claro que a realidade não é só um país, né? O país vai mudando, a população vai aumentando, ela vai migrando, né? Ela vai mudando de composição étnica, sei lá, imigração italiana, imigração... Né? Mas é uma nação. E existe um repertório limitado de interpelação da realidade. Isso que é uma coisa interessante também. Tá? Bom, deixa eu começar a história do começo. Eu quero contar o meu próprio caso, uma espécie de história que exemplifica como eu comecei a fazer análise de conjuntura a partir do pensamento político brasileiro. Tá? Eu comecei a estudar pensamento político brasileiro, aquilo que eu chamo de teoria do pensamento político brasileiro. Parece um paradoxo, né? Teoria do pensamento. Né? O que eu estou chamando de pensamento aqui? Né? No sentido lato, o pensamento é um conjunto de escritos, ou de tradições orais até, que dizem respeito às formas, né, de dominação, de exercício do poder político no Brasil e os seus derivados. E aí, o pensamento são um conjunto de reflexões mesmo, não importa tanto como ela tenha sido efetuada. Né? No sentido estrito, o pensamento político é uma coisa mais sofisticada, né? Ela vai se aproximando da ideia de teoria. Você tem as famosas interpretações do Brasil. Né? Você tem um cânone de grandes autores. Euclides da Cunha, Silvio Romero, Oliveira Viana, Alberto Torres, Florestan Fernandes, Raimundo Fauro, Vanderlei Guilherme dos Santos, Guerreiro Ramos, Evaristo da Veiga, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco. Aí você tem um cânone de autores. Tá? Então, o que acontece? Há mais ou menos 10, 15 anos, você tinha... aliás, deixa eu recuar mais um pouquinho. O país que se percebe como periférico e atrasado do Brasil não valoriza muito suas próprias produções intelectuais. Então, é muito engraçado que quando a gente pega os livros que falam de teoria política produzidos no Brasil, desde o final do século XIX, o Brasil naturalmente não entra, porque o Brasil não faz parte do mundo dito civilizado, né? Entendia-se assim. Até hoje se entende um pouco assim. Então você simplesmente não estudava os autores próprios. Essa coisa de tentar estudar os autores próprios que produziram sobre o Brasil, isso tinha na literatura, mas não tinha praticamente em área nenhuma. A geração de 1870 começa a produzir
os relatos sobre filosofia no Brasil, literatura no Brasil, quase sempre para dizer que o Brasil não tem literatura e não tem filosofia. Tá? Na década de 20, 30, 40, na verdade, que você começa a ter interesse em estudar as coisas brasileiras. A Academia de Ciências Sociais vai se formando também por esse tempo. Na década de 50, você começa a falar da existência de um pensamento social no Brasil. Pensamento social é uma expressão que é um balé de gato. Você junta tudo ali dentro. Pode ser literatura, pode ser pensamento sociológico sobre o Brasil, tá? Pode ser pensamento antropológico, discussão de raça, tá? Pode ser questões políticas, pode ser questões econômicas. Era uma espécie do... Antigamente, quando existia CD, loja de CD, você entrava na loja, tinha lá, assim, sei lá, rock, techno, sertanejo, tá? Lá fora, quando você ia lá fora, a loja era assim, tinha um sertanejo, não tinha, mas tinha todos os labels, né, clássico. Aí tinha um cantinho que era assim, World Music. World Music era tudo que não se encaixava em todos os outros. Aí você tinha música da Índia, tinha música brasileira, tinha tudo que é música, estava tudo num cantinho ali. O pensamento social brasileiro era um pouco isso. Era tudo que não era teoria sociológica, teoria disso, mas tinha a ver com o Brasil, alguma ligação, era jogado lá. Né? Aí você tem um desenvolvimento paulatino, de especialização. Você começa a estudar certos aspectos sociológicos do pensamento político brasileiro, a pesquisa vai para um lado. Você começa a estudar aspectos políticos do pensamento brasileiro, começa a ir para outro. Né? Então, assim que você vai desenvolvendo a ciência, como eu estava dizendo antes, de alguma maneira, você vai através do aprofundamento, né, desenvolvimento de uma metodologia própria ou específica para aquela área, e produção do conhecimento mesmo, né? E essa era uma área muito incipiente, né? Tinha muita coisa para fazer. Então, o desenvolvimento da ciência não é só isso, né? Aí o pensamento político brasileiro aparece, como vocês conhecem hoje, como uma disciplina reconhecida pela Associação Brasileira de Ciência Política, tá? Então, tem uma defasagem entre existir o objeto e existir a disciplina que estuda o objeto, tá? Mas a ciência também se faz através da difusão do conhecimento país afora. A gente sabe que existe uma concentração muito grande de produção do conhecimento universitário na região sudeste, sul, parte do nordeste, né? Aí o pessoal do centro-oeste e do norte fica numa situação mais precária, né? Então, o Oséias entra nessa história, que é uma história bonita, exatamente porque ele vai ser o sujeito que vai levar, enfim, aquilo que a gente está dizendo no Sudeste para o Mato Grosso. Né? Isso para nós é fundamental, porque a gente tem que nacionalizar a disciplina. Tá? Isso é fundamental. Até porque... E os autores mato-grossenses? Tá? Eu, por acaso, passei o dia lendo um ontem. Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda de Campos Salles, que foi um dos expoentes do libertarianismo econômico da Primeira República. Eu estava fazendo pesquisa sobre libertarianismo econômico, tá? Mas certamente há muitos outros que eu não conheço, né? E gente que deve ter falado da realidade local. Porque apesar do Brasil ser um país, a gente pensar em termos de unidade, ele também tem muita diversidade entre si, né? E cada localidade tende a estudar os próprios autores. Aqui no Rio, menos, porque o Rio é a capital do Brasil. Mas os autores de São Paulo estudam mais os paulistas, os pernambucanos, os nordestinos. Tá? E para a região centro-oeste entrar no mapa, é preciso que os próprios habitantes do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, ou no norte, Rondônia, Amazonas, tá? Também se dediquem a estudar os próprios autores. Isso é uma coisa normal. Tá? Uma das coisas que chamou a atenção no Euclides da Cunha, tanto para mim como orientador, quanto por Oséias como orientando, foi exatamente o fato de que ele está pensando no interior do país. Ele está pensando na Amazônia, ele tem livros sobre a Amazônia, né, sobre essa região aí das fronteiras com as repúblicas hispânicas, né, o Purus, o problema de fronteira, tá, problemas de desenvolvimento. Tá? Então, também tem isso. Alguém como Oséias, ele não simplesmente pega as coisas aqui da capital e leva para o Mato Grosso. Ele vai adaptar as circunstâncias do Mato Grosso, os problemas do Mato Grosso. Vai estudar
determinados autores que pensaram os problemas da interiorização e do desenvolvimento no interior. Isso tudo para dizer como é que a ciência avança. Tá? Então, esse evento, eu acho que é uma expressão do desenvolvimento dessa ciência, tá? E dessa disciplina de tentar estudar o Brasil, né, do ponto de vista político, que é o pensamento político brasileiro. Dito isso, eu quero entrar propriamente no assunto para o qual eu fui convidado a falar, relativo a como o pensamento político brasileiro pode ensinar, ou orientar, a fazer análise de conjuntura. Né? Eu já adiantei um pouco do argumento, dizendo que estudar os outros fazendo análise de conjuntura também nos ajuda a fazer análise de conjuntura. O que é interessante no caso da história do pensamento político brasileiro é que você vê gente de períodos muito diferentes fazendo análises dos tempos deles. Porque esse pensamento político não é feito no vácuo. Ele está falando da experiência do país. Os grandes autores, eles fazem interpretações do Brasil que começam lá no período colonial. Eles querem dar grandes... eles querem fazer interpretações de largo fôlego. Queremos explicar os problemas do presente através da formação do passado e analisar as possibilidades de reforma no futuro a partir dessa perspectiva, desse diagnóstico de uma determinada herança. Como a gente percebe como periférico e atrasado, essa herança sempre, menos no caso de um segmento dos conservadores, né, ela é percebida como alguma coisa problemática, uma coisa que impede o desenvolvimento, causador de problemas do presente. Tá? Os liberais acham que o problema do presente é o autoritarismo. Os socialistas acham que é a desigualdade, né? Os conservadores acham que é a falta de autoridade. Então, cada um, na verdade, isso que é interessante. O problema do país é diferente para cada um. E aí eles vão para o passado procurar as causas desse problema aí. Então, geralmente, os conservadores acham que o Brasil foi mal formado, porque o Brasil era ganglionar, não tinha uma unidade central, não tinha um Estado central, então você tem que criar o Estado para criar ordem, criar autoridade. Os liberais acham ao contrário, que tinha muita autoridade lá atrás, que era absolutista, que tinha igreja, né, você criou maus hábitos dos brasileiros, que se habituaram a obedecerem a uma autoridade despótica, a uma autoridade arbitrária, e aí a solução ao contrário é você fortalecer a sociedade civil e investir na liberdade. Tá? E os socialistas, né, o problema deles é a desigualdade, eles vão focar na questão da escravidão. O problema da profunda desigualdade social brasileira seria a escravidão, né? Então você tem que tomar medidas no presente conducentes a resolver essa chaga, né? Através de direitos sociais, e agora, né? E isso continua agora, por exemplo, em movimentos identitaristas, que querem aprofundando, na verdade, a busca de uma igualdade para além da formal, para além da existência de uma classe trabalhadora. Você quer aprofundar, na verdade, a análise das desigualdades para além da classe, para identificar desigualdade de gênero, identificar desigualdade de orientação sexual, desigualdade regional, tá? Todas as outras espécies de desigualdade. Então você tem 3 macroideologias, né, que também têm subdivisões internas. Tá? E eu acho que a partir daí a gente consegue fazer essa análise de conjuntura. Agora, eu vou dizer o seguinte. Eu estudei pensamento político para fazer análise de conjuntura? Claro que não. O meu interesse na história do pensamento político brasileiro era compreender a história do pensamento político brasileiro. Os autores do pensamento político brasileiro, quem estava dentro, quem estava fora, quem pensou o quê e provocou o quê na história do Brasil. Como foi pensada a independência, como foi pensada a organização do império, como foi pensada a abolição da escravatura, ou despensada, né? Que pensamentos influíram na República? Por que as pessoas têm ideias tão diferentes acerca de temas como esses? E a Revolução de 30? Tá? Vargas foi bom? Vargas foi mal? Por que algumas pessoas adoram, outras detestam? Tá? Ideologias também criam historiografias, né, negativas ou positivas em relação a determinadas personagens da nossa história. Tá? Reparem que a disputa ideológica, tá, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, ela é tão grande que
A gente tem dificuldade em ter personagens sobre os quais haja unanimidade. São pouquíssimos. Os mais importantes personagens da história do Brasil, independente, que foram Dom Pedro II, Getúlio Vargas, você não tem unanimidade. Tá? Nem Juscelino Kubitschek, nem Fernando Henrique Cardoso. Né? Quanto mais perto, mais difícil ainda ter unanimidade. Né? Você tem unanimidade, curiosamente, a única unanimidade mesmo é o Barão do Rio Branco. Essa é unanimidade. Tá? O Barão do Rio Branco. A gente pode discutir por quê. Tá? Você tem Joaquim Nabuco também. Você tem gente que não gosta da segunda fase dele, porque ele continua monarquista da República. Tem gente que acha que ele virou conservador. Aí tem gente que gosta da segunda fase, não gosta da primeira. E talvez Rui Barbosa, mas Rui Barbosa também não tem muita unanimidade. Tá? Então, quando eu comecei a estudar isso, eu tinha problemas intelectuais. Eu queria entender a questão do poder moderador, eu queria entender o problema do liberalismo no Brasil. Tá? Entender o problema das transposições das ideias estrangeiras para cá, fórmulas de recepção. A última coisa que eu queria fazer é tratar do presente. Eu sou um pouco idiosincrático, eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Se tem algum objeto que está na moda, eu fujo, vou fazer outra coisa. Ou eu estou tratando de alguma coisa, está todo mundo em cima daquilo ali, eu vou para o outro lado. Eu sempre procuro alguma coisa que ninguém está fazendo. Eu acho que é importante. Né? Porque mais uma pessoa para fazer o que todo mundo está fazendo bem. Né? Ter divisão do trabalho. Então, a última coisa do mundo era isso. Eu estou contando isso com profunda ironia, porque eu sou considerado hoje um sujeito que pode ser considerado modelo de fazer análise de conjuntura. Eu sempre odiei a própria ideia de análise de conjuntura. Calma, eu vou explicar por quê. Né? Porque eu achava que as pessoas que entravam no doutorado, no mestrado, eram assim, eram os fedelhos muito arrogantes, e que já entravam militantes dentro da pós-graduação, querendo, na verdade, assimilar argumentos para simplesmente comprovar os próprios pontos de vista. Eles já tinham a priori, eles já tinham quando entraram na pós-graduação. Né? Todos muito convictos, todos muito ideologizados, todos muito moralistas. Tá? E eu achava que isso era péssimo. Né? Mas aí é uma questão metodológica. Se você já tem as suas ideias prontas, para que você vai entrar na academia? Você vai instrumentalizar a academia de forma militante? É para isso que você vai ganhar, que o governo brasileiro vai te pagar a bolsa, ou o governo do estado vai te pagar a bolsa? Tá? Eu não gostava disso. Você tem que ter um problema intelectual. Né? Os acadêmicos só querem produzir conhecimento. E se você tem uma espécie de um ânimo militante de ficar fazendo crítica do presente, você já está no caminho errado. Porque você primeiro tem que desenvolver um ethos, um sentimento, uma vocação, de produzir conhecimento de forma desinteressada. Desinteressada do presente, desinteressada do Brasil, desinteressada de problemas especificamente políticos ou de militância. Eu pensava assim. Ainda penso assim. Eu até acho que talvez eu faça bem análise de conjuntura porque eu penso assim. Isso parece um paradoxo, mas não é. Porque se você não tiver muito comprometido com uma determinada posição a priori, você consegue entender as coisas melhor. Porque você não está com um óculos que te dá um determinado viés. Se você consegue entender a complexidade do processo intelectual, ideológico da história, se você consegue ter um mapeamento das ideologias políticas presentes na cultura política brasileira, tanto do lado conservador, liberal ou socialista, você consegue entender. E isso é só o estudo desinteressado da história, desinteressado em relação ao presente, pode te dar. Você consegue fazer análise de conjuntura do presente porque você se habituou a fazer análise de conjuntura do passado. Eu, por exemplo, era especialista em análise de conjuntura do Império. Tentar explicar subida e caída de gabinete, liberais, conservadores, porque o Visconde do Rio Branco brigava com o Paulino Soares de Souza Filho, porque, enfim, eu fazia análise de conjuntura do passado, o que é muito mais seguro, né? Porque a gente já sabe como é que termina, então tem menos indeterminação. Embora também tenha indeterminação, porque existem também narrativas diferentes sobre o passado. O importante é você não se aliar a nenhuma, é você desenvolver a tua da maneira a escapar dessas narrativas preconstituídas. Tá? Por causa da existência dessas
dessas narrativas, que tem a famosa frase que é atribuída a Napoleão, né? Nada muda tanto quanto o passado. Que depende de quem está no poder, você modifica a visão do passado, né? Então, a gente está vendo um exemplo agora. Eu estou com 46 anos de idade, fui criado, né, em regimes como o governo FHC, Lula, Dilma, todo mundo deplorando a ditadura militar, o regime militar. Agora não, agora aparece uma narrativa nova de gente que reivindica o regime militar, que diz que o regime militar pode ser uma coisa boa. Aparecem outros aí querendo reabilitar Stalin, dizer que Stalin, afinal, foi um sujeito simpático. Tá? Então, é que eu estou falando também. A forma como a gente vê o passado também muda em relação aos problemas do presente. Mas por isso mesmo que o estudo acadêmico do pensamento brasileiro e da história podem estar muito contaminadas com visões do presente, né, é que você tem uma tendência quase irresistível do aluno que tem muita convicção entrar na pós-graduação para simplesmente coletar argumentos supostamente científicos para corroborar uma posição que já estava dada de antemão. Tá? Então aí eu pensava, é melhor você fazer uma escola de governo, uma escola de partido, né? Vai procurar a Fundação João Mangabeira, a Fundação Tancredo Neves, assim, cada partido tem uma fundação lá que você vai, entra no partido. Né? O que você vai fazer dentro da universidade? Então eu era muito rígido com isso. Não tinha horror das imaginárias de conjuntura. Tá? Mas, como eu disse a vocês, fazendo análise do passado, tentando entender as forças, né, as coalizões, as tensões dentro das coisas, né? Porque todo governo que eu estudava no passado tem o quê? Todo governo, nenhum governo é totalmente límpido. O governo conservador é formado por coalizões, porque tem diferentes tipos de conservadorismo também. Não são só coalizões que variam conforme o Estado, sei lá, baianos, pernambucanos, fluminenses, ou paulistas, né? Elas também variam ideologicamente. É difícil ter um governo totalmente homogêneo. Tá? E liberais também. Você tem liberais políticos, tem libertários, né, que são ditos neoliberais. Você foi percebendo, na verdade, autores, formas de pensar. Eu identifiquei mais ou menos umas 6. Tá? Você tem liberalismo, conservadorismo e socialismo. Você tem diferentes tipos. Você tem dentro do liberalismo, o liberalismo mais de centro de esquerda, um mais de direita. Conservadorismo, você tem o conservadorismo estatista, que é essa coisa dos militares, essa coisa da coroa, de que o Estado tem que desenvolver, que é desenvolvimentista, que tem que empurrar, mas é do alto, o Estado tem que fazer isso de forma controlada, como se fosse uma revolução conservadora. Você tem um conservadorismo de outro tipo, que é um conservadorismo de costumes, os costumes brasileiros que têm que ser preservados e tal. Né? Você tem o conservadorismo reacionário, né, que acha que o cristianismo, a religião é a base da sociedade. Os sujeitos mais radicais caem no fascismo. Tá? Então, na verdade, dentro de cada ideologia, na verdade, é um gênero que comporta muitas espécies. Tá? Eu fui percebendo isso fazendo a análise de primeiro reinado, segundo reinado, República Velha, Era Vargas. Tá? E aí chegamos em 2013. Em 2013, aconteceu o que aconteceu e começou aquilo que eu chamo de revolução judiciarista. Né? Houve uma espécie de um colapso da legitimidade do sistema político da nova república, que contaminou a legitimidade do Congresso Nacional. Depois contaminou a presidência da república, que sofreu impeachment. E aí a gente passou a ter um presidente que era, talvez tenha sido o mais ilegítimo da história do Brasil, quer dizer, legal, mas ilegítimo do ponto de vista da percepção. Ele parecia o presidente da República Velha, em pleno século XXI, era percebido assim. E ficou só o judiciário, né, mandando e desmandando, com o seu judiciarismo. Tá? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a juntar presente com certas coisas que eu tinha visto no passado e que eu tinha visto pessoalmente também dentro da universidade. Eu trabalhei com direito, então eu vi essas transformações dos operadores jurídicos de sujeitos, enfim, acomodados ou conformados com a política, foram se tornando atores políticos, com vistas da política. Né? Eu estudei Rui Barbosa,
já tinha estudado Rui Barbosa, a ação de Rui Barbosa dizendo que os bacharéis tinham que salvar a República na Primeira República contra o autoritarismo, tá? O Rui Barbosa falou mal da corrupção. Aí você começa a ver, sei lá, o Moro, o ministro Luiz Roberto Barroso, você começa a ver que, né, tem um discurso igual, um discurso semelhante ao discurso de que os atores jurídicos que defendem a Constituição contra a corrupção da política. Aí você começa a ver, você vê o Lacerda também, não falava tanto em Constituição, mas falava em salvar a democracia liberal, da corrupção comunista. Tá? Então, na verdade, você começou a ver tradições. Então, assim, para não aprofundar muito, eu comecei a ver que, apesar, na verdade, do futuro estarem aberto, as formas por que nós compreendemos esse futuro não são totalmente infinitas. A gente tenta interpretar o novo, quer dizer, o presente, analisar o presente a partir de instrumentos que foram dados pelo passado. Tá? A gente faz isso intuitivamente na vida. Sempre que você se depara com alguma coisa nova, você tenta encaixar aquela coisa nova em alguma coisa, algum tipo de conhecimento ou situação que você já viveu. E a cultura política brasileira não é diferente. Então as coisas parecem que se repetem, né? Não repetem igual, mas elas parecem que se repetem, porque as pessoas tendem a encaixar os acontecimentos e seus desejos a partir de coisas do passado. É por isso que existem as tradições políticas, né, que são tradições ideológicas, que são formas de pensar que vão sendo atualizadas e recalchutadas ao longo do tempo. Né? Então eu procurei estudar e fazer as primeiras análises de conjuntura a partir disso. E essas análises de conjuntura foram... Eu comecei a fazer análise de conjuntura, digamos assim, obrigado, ou pela minha angústia com o que estava acontecendo no presente, e eu achei que a minha experiência como estudioso do pensamento político brasileiro podia me dar um olhar diferente sobre a realidade do que os outros olhares que já estavam disponíveis na praça, seja nos meios de comunicação, seja dos próprios colegas. Né? Não sei se é político, os colegas estão habituados a estudar relações entre o executivo e o legislativo, então ninguém fazia muita ideia do que estava acontecendo com o judiciário, porque ninguém estudava o judiciário. Tá? Então, eu comecei a achar que eu tinha uma coisa diferente para dizer, e que era importante dizer isso para contribuir para compreender o que está acontecendo. E a gente viveu aí, entre 2013 e 2018, um período revolucionário. Tá? Revolucionários aqui não no sentido positivo ou negativo, talvez mais negativo, no sentido de que a revolução é um período anárquico, um período de grande instabilidade política, de destruição do estabelecimento político, de desqualificação, de virada ideológica da esquerda para a direita, né, de impeachment, tentativas de derrubar Tinha dia que a gente não sabia se o presidente ia estar no posto no dia seguinte, se o Temer ia cair, delação da JBS, entendeu? A gente não fazia ideia do que ia acontecer. E aí você teve essa... Né? Então também não era difícil, olhando para o passado, perceber que em ocasiões semelhantes de degradação da reputação da política, da classe política, que você tem golpes ou revoluções, né, que terminam com a subida ao poder de um autocrata, ou de uma personalidade autoritária. Quando é que aconteceu isso? Aconteceu isso no final do Império. Né? No final do Império, você tem uma espécie de descrédito da política e acaba no governo do ditador, lá, do Marechal Floriano Peixoto. A mesma coisa acontece na década de 20 e de 30 no Brasil. Esse período de 13, 16, 18, essa coisa de a gente está falando mal dos políticos, isso era idêntico à década de 20. Palavras como politiquice, politicastro, politicalhão, politiqueiro, politicorreia, né? Isso tudo foi inventado por Rui Barbosa. Era o jurista que esculhambava o regime oligárquico, meio conservador, meio autoritário da Primeira República. Inclusive o Joaquim Murtinho. Tá? E aí você sabe no que termina isso. Aí você tem uma crise oligárquica, você tem uma crise do sistema, que tem um golpe, tem uma revolução, e aí você tem todo mundo está de saco cheio da política, que é novidade. E ao mesmo tempo está todo mundo cansado de anarquia, está todo mundo cansado de instabilidade. E aí você tem uma terra arrasada do ponto de vista institucional que permite o aparecimento de uma personalidade autoritária, de um regime autoritário.
Né? Mesma coisa na década de 60, né, e na década de 70. Né? Então, eu estava mais com a cabeça nessa coisa da década de 20 e de 30. Então, como eu comecei a ver a turma da Lava Jato, todo mundo mais ou menos jovem, todo mundo falando de liberdade, liberalismo, república, contra a corrupção, parecia o papo dos tenentes, no começo do tenentismo. Os tenentes depois abraçaram o ideário nacionalista, mas no começo eles eram ruianos. Você tinha que regenerar a república, acabar com a corrupção, etc. Aí eu chamei isso de tenentismo togado. Tá? Aí você vai dizer, mas e agora? O que aconteceu agora? Então foi a partir dos olhares do passado, que me foram fornecidos pelo estudo da história do pensamento político brasileiro, que eu me permiti tentar entender o que está acontecendo no presente. E não é à toa que nesse texto, da sessão Fastígio e Declínio da Revolução Judicialista, que eu fiz por encomenda de um colega, que pediu um texto, ele era presidente da Ampox, para apresentar no encontro da Ampox 2017, eu termino dizendo que vem um autocrata por aí. Eu termino dizendo isso. 2018 vai ter a eleição de um autocrata. Eu não sei quem é, mas vai ser um autocrata. Alguém com a pessoa autoritária. Da minha cabeça, assim, ou era o Joaquim Barbosa, ou era o Ciro Gomes, ou era o Bolsonaro. O Bolsonaro era o último da lista, tá? Para não dizer que eu sou profeta. Né? Para mim era o último da lista, era o terceiro da lista. Então, o conhecimento histórico, o conhecimento da cultura política do país, que é fornecido pela história do pensamento político brasileiro, é que deu ferramentas diferentes para interpretar o que vai na cena política de hoje. Né? E isso foi um conhecimento que acabou me sendo muito útil e sendo útil também para os colegas, porque na ciência política, especialmente aquela mais voltada para o estudo das instituições, a gente analisa muito a ciência política a partir de modelos baseados numa realidade de estabilidade institucional que são tirados dos Estados Unidos. Então, esses modelos eles só funcionam quando há estabilidade no Brasil também, claro, né, porque você trouxe o modelo de lá. O modelo não está lá para detectar golpe de Estado, ditadura, erosão das instituições, impeachment. Tá? Né? Você teve 3 tentativas de impeachment nos Estados Unidos, mas nenhuma deu certo. Né? Aqui já teve 2 que deu certo. Então, quem entende de impeachment é a gente, não são os americanos. Tá? Então, como a gente está tratando de Brasil, é quase que uma... Você faz quase que a psicanálise do país. Né? Então, esses conhecimentos históricos, ideológicos, me permitiu, por exemplo, fazer um tipo de análise que os próprios colegas da ciência política não conseguiam fazer porque eles não estão preparados para isso. Estão preparados para analisar a relação executivo e legislativo dentro do presidencialismo de coalizão. Então, eu estou dizendo isso não para me gabar, porque os colegas me dizem isso. Tá? Colegas de alta envergadura, tá? Não é coleguinha, não. Os próprios que trabalham com esses modelos. Tá? Vocês já entenderam também, né? O dia que a gente voltar a ter estabilidade, eu paro de fazer análise de conjuntura. Porque eu não vou ficar aplicando esses modelos econométricos americanos, não. Tá? Então, aconteceu a mesma coisa a respeito do governo Bolsonaro. Eu comecei a fazer análises, a imprensa começou a gostar, e aí eu escrevi um texto, né, que saiu há 2 meses atrás, que se chama A Utopia Reacionária do Governo Bolsonaro. E o que há de interessante ali para tentar entender o nosso tema, que é como é que a gente pode fazer análise de conjuntura a partir do pensamento brasileiro, é que eu comecei a fazer inferências a partir das visões de Brasil nutridas ao longo do tempo pelos conservadores. Então eu consegui. Quando você consegue fazer isso, você consegue entrar na cabeça dos personagens. Eu sei como é que o Mourão pensa o Brasil. Eu sei que ele é conservador igual ao Paulo Guedes, mas são tipos diferentes de conservadorismo. É outra cabeça. Então, né, um é libertário, o outro é uma questão de conservador estatista. Né? O Olavo de Carvalho também é conservador, mas ele não é de nenhum dos 2 lados, ele é um conservador de outro tipo. Né? Ele é um tipo culturalista, ou de costumes, ou de sociedade, e é meio reacionário. Então, quando você consegue criar categorias, mais ou menos, né, você consegue fazer análise da coalizão. E o que me chamava a atenção é como é que essa coalizão, na verdade, vivia brigando entre si do governo Bolsonaro, lutando por uma hegemonia que nenhuma delas conseguia ter. Agora uma conseguiu, os militares.
conservadorismo estatista. Tá? Então, eu procurei fazer uma análise a partir disso, examinando essas, assim, é como se cada grupo ideológico correspondesse a uma determinada coalizão, quer dizer, uma determinada seção da coalizão do governo Bolsonaro. Tá? E aí eu podia saber como é que eles pensavam, por exemplo, eu poderia imaginar como é que o Mourão pensa, o vice-presidente, o general Mourão pensa, porque eu li Goberido Couto e Silva, porque eu li Oliveira Viana, porque eu li os outros autores anteriores que foram lidos na Escola Superior de Guerra. Tá? Eu sei como é que ele pensa o Brasil, porque eu li Gilberto Freire, e eu sei que isso também foi dado lá. Aí quando ele abre a boca para falar de povo brasileiro, vai falar, não, é uma união harmônica das três raças. Quer dizer, ele tirou isso de Gilberto Freire. Ele pode nem saber do dia que ele tirou, mas ele tirou de lá. Tá? Então, isso, eu acho que essa capacidade de você conseguir entrar na cabeça do sujeito, do ator político, identificando como ele foi socializado, as leituras que ele fez, né, é que permite você saber como é que ele pensa e, eventualmente, prever alguns passos que eles vão tomar. E quais são os projetos de país que eles têm. Tá? E agora eu já vou me encaminhando para o fim. Eu falei utopia reacionária. O que eu estou querendo dizer com utopia reacionária? Estou xingando o presidente? Não. Reacionário aí é uma palavra técnica. É um tipo de conservadorismo, né, que não só ou não se contenta em adaptar as tradições ao presente e se opor às mudanças bruscas, mas que também pode achar que as tradições foram perdidas e você tem que restaurá-las de alguma maneira. Aí você se torna reacionário, você quer tentar voltar no tempo. É esse que é o sentido da palavra reacionário aqui. Né? E por que ele é utópico? Porque você não tem como voltar para trás. Você não tem como voltar para 1973. Por que não tem como voltar? Porque o Brasil tinha 70 milhões, hoje ele tem 200 e tanto. Né? Porque o país mudou, o corte de estratificação social mudou, o país é completamente diferente. Você não tem como voltar, o tempo não volta. Tá? O tempo não tem como voltar atrás. Então, o que acontece? A única maneira de você tentar voltar atrás é através de um golpe. Aí que acontece? A análise, ela não é feita só através, isso é muito importante, a partir da história. Ela é importante também, numa perspectiva de compreender como é que a democracia anda. Né? 30 anos de democracia não passam em branco. Né? As Forças Armadas não têm interesse em um golpe de Estado. Para que elas vão dar um golpe de Estado? Né? Eu comecei a pensar o seguinte: se esses caras querem restaurar 64, o regime militar, é possível fazer isso hoje? Quem vai querer um golpe? Assim? Quem vai prender quem? Né? Você vai cercar Brasília, você vai prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, e resto internacional. Você fecha o Congresso. Mas o Congresso está funcionando de maneira virtual. Você pode fechar à vontade, todo mundo continua deliberando aqui pelo Google Meet. Quer dizer, que são coisas que não existiam em 64. Então você tem que ter uma imaginação, tem que ter uma leitura de teoria política mais ampla do que está acontecendo hoje e tentar adaptar o seguinte: esses caras querem um regime militar hoje. Hoje não é 64. Hoje você não tem como dar um golpe de Estado, fechar Congresso, implantar a ditadura. Você vai comendo você tenta fazer isso comendo pelas beiradas. Você cria uma democratura, que é uma espécie de democracia eleitoral que cerceia os direitos civis. E mesmo assim você não consegue acabar com os direitos civis. Tá? Então, seria o seguinte: o que seria o regime autoritário possível, compatível com a Constituição de 88? Ainda que solapando o tanto quanto possível os valores da Constituição, de pluralismo, liberdade, tolerância e igualdade. Tá? Então, é nesse sentido que eu quis imaginar o que seria uma utopia reacionária. Você tentar voltar para trás, tentar fazer a agenda retroceder, você imaginar que é possível que os gays voltem para o armário, tá? Que os divorciados se casem novamente, que os ateus voltem para a igreja, né? Que, enfim, que menina só use azul, e menino só use azul e menina só use rosa. Quer dizer, tudo isso é impossível. Tá? Tudo isso é impossível. Então, tem certas regiões do Brasil que são menos expostas
a grandes cidades, né, as influências e modas das grandes cidades. Mas mesmo assim, isso é impossível, a gente vive no mundo da internet. Como é que não tem ninguém mais isolado no mundo? Né? Só a minha tia-avó, que tem 99 anos de idade, não tem computador em casa. Mesmo assim, tá? Ela deve ser a única. Então, o que você consegue fazer de verdade? Esse governo é obrigado a andar. Ele vai escolher um pedaço em que ele vai sentar em cima. Assim, eu não posso voltar no tempo? Então eu vou sentar aqui e vou estragar e vou ficar sentado até me mandarem embora. Então você pode tentar congelar e reverter certas áreas, educação, cultura, você pode tentar melar essas áreas. Tá? Só que quando o sujeito sai do poder, volta tudo, como estava antes. Tá? Então a utopia reacionária tem um pouco a ver com isso. Com essa ideia de que não dá para você conseguir voltar no tempo. E aí o governo fica sem agenda. A agenda do governo é ficar sentado em cima do progresso, é ficar sentado em cima do devir histórico. Né? E um governo como esse, ele se sustenta ideologicamente, né? Na ideia dele, na ideia de autoridade, na ideia de conservadorismo, na ideia disso, e não numa ideia de mudança ou de melhoria. Porque como você só pode ir para frente, não pode ir para trás, como é que você faz para tentar impedir que as coisas andem? Sentando em cima delas. As coisas vão continuar andando, mas elas vão ficar andando mais devagar. Tá? Então esse era outro ponto. Então, eu não sei se eu consegui me fazer explicar direito aqui. Para mim está claro demais até. Não sei que eu estou um pouco cansado, eu estou falando aqui sem lembrar o que eu falei 30 segundos antes. Tá? Mas eu acho que foi dessa maneira que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer análise de conjuntura, porque eu não queria fazer análise de conjuntura. Eu tinha desenvolvido uma maneira de analisar conjunturas do passado, tentar entender acontecimentos, né, a partir do estudo do pensamento político brasileiro do passado, e eu simplesmente transpus esse método para o presente. E o fato de eu não estar diretamente interessado no presente, eu acho que me permitiu ver melhor, ou se não ver melhor, ver a questão presente de forma menos contaminada do que seria se desde o começo eu tivesse um parti-pris ideológico nos meus estudos do passado, tá? Do passado. E aí eu estou nessa aí. Agora, não vou dizer que é uma coisa que mais me pode dar muito like, pode dar muito seguidor no Twitter, mas eu não vi o mundo para fazer isso. Tá? Eu vi o mundo para tratar dessas coisas quando eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Né? O meu negócio, my business é academia, o meu negócio é a história do pensamento político brasileiro. Tentar conhecer essa história do passado, reconstituir, né? Botar ordem nisso aí, né? Tentar dar inteligibilidade à trajetória intelectual da vida política brasileira. Né? Tentar analisar a conjuntura é só um exercício que eu me permito quando me pedem, quando a imprensa me pede, tá? Ou vem uma pandemia e eu fico trancado em casa com um sujeito com uma família, sem poder sair, com um sujeito lá fora que todo domingo dizendo que vai dar um golpe de Estado. Aí realmente se dá uma angústia danada e eu sou obrigado a escrever alguma coisa, escrever 30 páginas para exorcizar essa angústia. Tá? Mas é um hobby que deu certo, né? É um hobby que deu certo. Tem tido eco. Sim, tudo bem. Mas aí você fala e agora eu já falei que tinha que falar. Tem que ter assunto para falar. Ok. Bom, Christian, obrigado. Realmente você provoca algumas reflexões realmente muito interessantes aqui para o nosso grupo, aqui para o nosso curso. Então, assim, para contribuir na noite de hoje com enfim, como que o pensamento político de fato, né, contribui para a análise de conjuntura, sobretudo problematizando a fala do professor Christian Lynch, né, eu convidei aqui o professor Paulo Henrique Pascoeto Casimiro, da Universidade de São Paulo, que hoje está
está fazendo seu pós-doutorado em ciência política por lá. O professor Paulo também é doutor em ciência política pelo IESP, né? Paulo, é um prazer tê-lo aqui, fique à vontade, viu? E muito legal ter você aqui conosco. Obrigado, Oséias. Obrigado, Christian. E obrigado a todo mundo que está aí, os 20 pessoas que estão aí acompanhando a gente. Dizer que a gente sempre conversa... Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. A gente sempre conversa, né, Oséias? Sempre conversamos sobre essa importância de interiorizar o debate, né? O debate do nosso campo, sobretudo o campo no qual nós três atuamos, da teoria política, do pensamento político brasileiro. Mas eu acho que nunca ninguém esperou que fosse nessas circunstâncias, né? Quer dizer, se tem uma coisa, não vou dizer uma coisa boa, mas se tem digamos assim, um efeito positivo da pandemia, é o fato de que a gente teve que transferir as nossas atividades para a internet. Isso permite que a gente alcance mais pessoas, né? A gente organizou aquele evento, o Zé estava presente, que é o nosso encontro de teoria política e pensamento político brasileiro, que a gente organiza todos os anos e tem 30, 40 pessoas no público. A gente, na primeira mesa, teve 2.000 visualizações em um dia. Quer dizer, isso cria uma obrigação que a gente vai ter que lidar na academia, que é o seguinte: não é acabar com as atividades presenciais, de forma alguma, mas é produzir algum tipo de modo de expandir o acesso, né? Mesmo quando as atividades presenciais voltarem a ser exercidas. Eu espero que elas voltem em breve. Mas, enfim, eu acho que eu não vou tomar muito tempo, Oséias, eu vou ser bem sucinto, porque a ideia é só a gente dar uma... Quer dizer, o meu papel acho que é um pouco estimular o debate, estimular que depois as pessoas intervenham, participem, façam perguntas. Mas, de certa forma, eu enquanto o Christian falava, eu selecionei 3 pontos aqui que eu acho que são importantes. Eles são de natureza diferentes, né? São de natureza teórica, mas também são de natureza, digamos assim, prática, do ponto de vista do fazer de um pesquisador. Então eu queria deixar essas 3 questões e aí depois a gente avança e vai conversando, né? Enfim. A primeira dela é o Christian lembrou que é um incômodo que ele tinha lá quando ele começou a carreira dele na academia, que eu compartilho também, que é um certo aparelhamento da universidade no sentido de você iniciar uma carreira acadêmica cheio de teses prévias, de pontos de vista prévios estabelecidos por razões políticas, éticas, estéticas, não importa. E a academia ser um lugar simplesmente para você, digamos assim, se fortalecer do ponto de vista intelectual como alguém que vai instrumentalizar esse conhecimento, né? Quando essa não é, como o Christian lembrou, não é a função da academia. A função da academia é fazer perguntas e tentar dar respostas. Isso, o nome disso é ciência, né? E como é que você, digamos assim, prova as suas respostas? Você submete as suas respostas aos seus pares, você vai ser criticado, você vai receber concordâncias, discordâncias, e assim você vai reformulando suas perguntas até ter uma resposta mais ou menos, digamos assim, satisfatória para o debate, né? Essa resposta sempre está passiva, ela sempre é passível de reformulação, mas de certa forma é assim que a coisa funciona. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente refletir é o seguinte: quando a gente escreve, o Christian me lembrou, quer dizer, que ele escreve conjuntura a partir de um conhecimento que ele acumula das pesquisas acadêmicas, né? Mas o resultado desse processo, digamos assim, a natureza do texto que você produz para um paper acadêmico, uma análise de conjuntura, ela é diferente, né? Quando você escreve para a academia, você está escrevendo para uma comunidade de pares, quer dizer, eu imagino que nós aqui, não sei se todos, mas uma boa parte de nós está na academia, então a gente sabe que a gente tem aquelas exigências todas de critérios objetivos para você escrever um trabalho, para você escrever um projeto, uma tese, uma dissertação, uma monografia de graduação, né? Enfim, quando você escreve na academia, você está escrevendo para uma comunidade de pares. E quando você escreve uma análise de conjuntura, seja na imprensa, seja numa rede social, por exemplo, você está escrevendo para a opinião pública, né?
ela não está, e a opinião pública não está submetida a critérios de revisão científica, revisão pelos pares, avaliações de bancas, enfim. Ela é o lugar das paixões, né? Dos conflitos e das paixões. Então, eu acho que um ponto interessante para a gente pensar, e se o Christian puder dar um pitaco sobre isso, é como é que a gente pode pensar quais são as diferenças do ponto de vista de quem faz a análise de conjuntura e quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter ao produzir um texto de análise de conjuntura para não recair naquilo que o Christian disse lá no começo, que é, digamos assim, o militante passar na frente de quem tem compromisso com a interpretação e com a compreensão das coisas, né? Que, afinal de contas, é isso que a gente faz. A gente faz a teoria política, o pensamento político brasileiro é um campo é um tipo de atividade de compreensão, de interpretação. Ela não vai produzir causalidades, né, como uma análise quantitativa pode produzir. Enfim, do ponto de vista de quem faz o trabalho, quais são as precauções e os cuidados que essa pessoa tem que ter, né, para manter o que o Christian tem insistido, que é o ponto de vista primordial, que é o do papel do acadêmico, né? E não do articulista, né? O que o Christian faz não é se converter de acadêmico em articulista, né? Pelo contrário, ele é um acadêmico falando sobre, articulando interpretações sobre o momento, né? Bom, e aí é a questão que a gente já tocou, que é a ideia de que o pensamento político brasileiro oferece uma certa vantagem comparativa com outros campos da ciência política, que é o fato de que o estudo da história, da forma como o pensamento político brasileiro exerce, é um tipo de estudo da história que está interessado nos conflitos, né, e nas representações sobre esses conflitos políticos, né, sobre as disputas sobre a forma do Estado, a disputa sobre as instituições, a disputa sobre o que é a sociedade, qual é a natureza da sociedade, se ela é conservadora, se ela é progressista, né? E sobre essas grandes questões, elas acabam se repetindo, né? O Christian lembrou a crítica do autoritarismo, a ideia de corrupção política, a ideia de que valores autênticos estão em risco e, portanto, você precisa produzir algum tipo de mudança na sociedade no sentido de garantir a estabilidade desses valores, que é o argumento conservador, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, esse debate está inserido, e esses atores que estão participando desse debate, eles estão inseridos num conjunto de referências que nem sempre é brasileira, né? No sentido que, o Olavo de Carvalho, o conjunto de textos que conforma a cabeça dele, é basicamente anglo-saxão, né? E o Christian faz um esforço muito interessante, que é o tempo todo não comprar essa explicação dos próprios atores. É tentar entender esse conjunto de referências no contexto brasileiro. Sei lá, eu acho sempre interessante como a forma como ele diagnostica uma certa presença de elementos fascistas na coalizão bolsonarista. E aí ele traz isso para uma comparação com o integralismo, né, por exemplo, que é o tipo, digamos assim, a nossa experiência com o fascismo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é próprio desse momento. Não é só agora que os conservadores estão usando referências que são internacionais, né? Isso faz parte da própria reflexão sobre o Brasil, né? De forma como a gente enquadra a nossa interpretação sobre o Brasil, na nossa história política, desde sempre, desde o Império, a partir de referências estrangeiras, né? E isso tem, sobretudo de referências estrangeiras, isso tem a ver com o problema da periferia, que é um problema que o Christian fala muito, né? E aí é o ponto que eu queria chegar, né? Como a importância do conceito de periferia, e aqui e a periferia está em todos os lugares, né? A periferia está no Brasil com relação aos Estados Unidos e à França, mas a periferia também está na relação entre o Mato Grosso e o eixo Rio-São Paulo, né? Ou a Unicamp em relação à USP, né? Se você pegar o mundo universitário de São Paulo, a Unicamp é a periferia da USP. Quer dizer, a relação centro-periferia ela não é estática, ela está em todos os lugares. Então esse é outro ponto que eu acho que seria interessante para reflexão, né? Quer dizer, qual a importância da ideia de periferia para pensar o pensamento político brasileiro. E um terceiro ponto, que eu concluo, é que quando a gente está produzindo interpretações no campo do pensamento político brasileiro, uma das coisas que são mais evidentes, né? E isso fica evidente também quando você está fazendo
você está lendo a conjuntura, é de que não existe, no limite, para a política, não existe uma conciliação possível entre todas as visões de mundo, né? O Christian mencionou aqui as três macro-ideologias, né, o socialismo, o liberalismo e o conservadorismo, e não existe conciliação possível no limite, porque elas têm fundamentos últimos do que é a política, do que é o que é o próprio homem, que são diferentes, né? E um ponto interessante, quer dizer, para um conservador, só para exemplificar o que eu estou dizendo, para um conservador, o problema da ordem, o problema da tradição, ele tem uma importância política e ética superior ao problema da liberdade dos indivíduos, né? Isso, e para o socialista, a igualdade seria uma condição primordial para a própria existência da liberdade política, né? Que para um liberal não é assim. Enfim, a igualdade material, né, claro. Não a igualdade formal do Estado de Direito. Mas, enfim, só para chegar no ponto que eu queria chegar, é que, e aí é menos uma pergunta, é mais quer dizer, uma certa ideia que eu tenho e que eu queria ouvir, talvez a gente conversar um pouco depois, é que se o Christian não acha que, num certo sentido, o que permitiu o que ele chama de condomínio de poder no bolsonarista, essa coalizão, foi uma certa ideia de que um elemento fundamental para todas as nossas tradições políticas, que é o Estado, né, para as nossas tradições políticas conservadoras, né, até então, foi colocado em xeque a princípio, foi colocado em xeque por essa coalizão. Porque, assim, se você pensa, como é que você pode juntar um ultra neoliberal como o Paulo Guedes com um reacionário no campo dos costumes, sei lá, como o Damares, né? O que junta eles é o fato de que você, em determinado momento, você identifica no Estado o problema, né? E você iguala Estado e esquerdas, né? Quer dizer, sei lá, para os conservadores de costumes, o Estado é um problema porque ele legisla representando o interesse do globalismo, o interesse contra a família, contra as tradições. O Estado intervém em como você cria o seu filho, em como você vive a sua vida privada, né, no argumento deles. E o neoliberal faz a mesma coisa para o mercado, né? O Estado é um problema porque ele está o tempo todo intervindo no funcionamento do mercado, e para o neoliberal o funcionamento do mercado é o fundamento da ordem social e política, né? E eu acho que a crítica ao Estado, no certo sentido, isso serve. O Estado também é o local da corrupção, né? E a corrupção junta também todos esses discursos. O Estado apareceu na campanha como o principal inimigo a se combater, né? E aí você iguala Estado e esquerda, né, nesse discurso conservador. E a aparente vitória dos militares no interior dessa coalizão mostra uma certa... confirma o que o Christian está dizendo, que a força das nossas tradições políticas ela é maior do que parece, não é? Porque essa crítica ao Estado não sobreviveu à própria realidade da necessidade do governo de sobreviver, né? E hoje o que os militares estão fazendo é tentar, não estou dizendo que a gente, como alguns mal informados da imprensa estão chamando o projeto desenvolvimentista do Bolsonaro, não é isso? Mas é repensar esse desmonte do Estado nos termos que estava dado anteriormente, né? Enfim, é um pouco por aí. Eu acho que eu trago essas três questões para a gente continuar conversando. Era isso, Oséias. Obrigado. Obrigado, Paulo. Christian, é com você e logo em seguida a gente abre lá para o público em geral. Eu agradeço muito as palavras generosas do Paulo. Eu estou de acordo com ele. Eu acho que eu sempre pensei que, na verdade, a corrente que eu chamo de conservador estatista, assim, só para falar muito rapidamente sobre essa coisa do governo Bolsonaro, eu antes mesmo do Bolsonaro ganhar, eu olhei assim, mas a coalizão dele, que ele está propondo de governo, é igual à coalizão de 64. Você tem os libertários, você tem os militares, e você tem eu chamava de culturalistas, ou os conservadores societais. Tá? Só que assim, em vez de ter o Golbery, tem o Mourão, em vez de ter o Gilberto Freire,
Miguel Reale tem o Olavo de Carvalho, e em vez de ter o Roberto Campos, você tem o Guedes. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, assim, são todos conservadores. Mas tem que ter, como sugeriu o Paulo, um incentivo muito grande para esses caras se juntarem. Porque eles também têm muitas diferenças entre eles. A gente vê isso aí toda hora, o Olavo falando, metendo pau no Mourão, entendeu? As felizes, né, entre projetos de economia dos militares que envolvem maior participação do Estado contra o Guedes, entendeu? Na famosa reunião do dia 22 de abril, a reunião, na verdade, foi chamada por causa disso, porque os militares queriam fazer dinheiro, botar dinheiro, o Guedes não queria manter o programa de... Então, tem que ter uma razão para juntar essas pessoas. Então, você consegue pensar uma coalizão, assim, todo mundo é conservador, mas tem diferentes tipos de conservadorismo ali dentro. E perceber isso. Como é que eu percebi essas tensões? Por causa de 64. Vendo que a aliança negócia, que a coalizão negócia 64. E o que aconteceu em 64 foi assim, olha, os neoliberais mandaram no começo, e aí quando eles acharam que resolveram o problema da inflação, Costa e Silva mandou esse pessoal para casa. Ela mandou o Roberto Campos para casa. E provavelmente vai ser o que vai acontecer também. Eu pensei comigo, eu falei assim, não, o Guedes manda para caralho, manda até a esquina, porque nunca na história do Brasil, numa coalizão conservadora, o exército ficou de sócio menor. Uma hora ele vai retomar, porque, como disse o Paulo, esses culturalistas, eles podem ter a ideologia que tenta dar uma liga geral, de alguma coerência, né, ideológica, né, ao governo Bolsonaro. Mas eles não têm enraizamento social nenhum. Quer dizer, os evangélicos têm, mas os olavistas não têm enraizamento social. Você não tem, o empresariado conservador não é olavista. Tá? As classes populares, como a esquerda diz, então não são olavistas. Ele pode ter popularidade, mas ele vai ter popularidade como o Caetano Veloso tem, entendeu? Não é uma... Você não tem enraizamento nas chamadas classes conservadoras. Né? E isso vai contra, inclusive, o pensamento da maioria. Né? Que a maioria que votou no Bolsonaro, que é Bolsonaro raiz mesmo, é 15% da população. Ele teve 55%. Então, esse governo que queria 64%, que é golpe, isso não tem como durar. Né? Eu acho que eu fui o primeiro a falar abertamente, que não fosse esses institucionalistas, que acham que está tudo muito bem, no grupo que achava que podia ter golpe, eu fui o primeiro a dizer que não ia ter golpe. Em abril. Entendeu? Baseado nesses precedentes, entendeu? Baseado nesse tipo de análise que eu estava comentando com vocês. E aí eu pensei, eu quero ver até a hora que vai durar o Guedes. Tá? Então eu imaginava que uma hora os militares iam tomar as rédeas, porque, inclusive, pelo seguinte, você não faz... a ideologia libertária no Brasil sempre foi inteiramente minoritária. Ela só prevalece na Primeira República durante algum tempo, 10, 15 anos da Primeira República. Ela aparece um pouquinho ali na década de 50, 60, com o Eugênio Goudin, né? E na Nova República, você vai dizer, o governo Fernando Henrique, mas o governo Fernando Henrique não foi neoliberal. O governo Fernando Henrique era liberal social. Ele não inventou esse monte de bolsa aí que depois o PT juntou, que virou Bolsa Família. Entendeu? A diferença dos liberais para os neoliberais é que os liberais, né, a relação que eles têm com o mercado é contingente. O DN era planificador, era estatista. Tá? Não é sempre que os liberais políticos que são liberais na economia. A gente está no momento em que são. Mas o que acontece? Em você conseguir fazer um plano econômico privatizador, neoliberal econômico, e ter ditadura, e não fazer e ter democracia, os liberais de verdade ficam do lado da democracia e abrem mão desse programa, né, que é um programa neoliberal. Né? Os neoliberais, sim, eles não têm compromisso com a democracia. Não tem mesmo. Como você ousa dizer isso? Porque eu acabei de fazer uma pesquisa sobre o que pensavam a democracia. O que pensava Joaquim Murtinho, Alberto Salles, Eugênio Goudin e Roberto Campos. Por causa disso.
Nenhum deles tem aderência à democracia. Eles falaram isso. Não gosto de democracia. Democracia não funciona em país de povo pobre, sem educação, povo sem preparo. Não tem. E, ao mesmo tempo, a única... Não tem como, porque eles votam nos caras que não são neoliberais. Entendeu? Então, para você tirar o país do buraco, você tem que fazer reformas neoliberais. E aí vale a pena uma boa ditadura, uma boa oligarquia. Daí a saudade do Mato Grossense, né? A saudade que eles têm do Joaquim Murtinho. Tá? A retórica é sempre a mesma. Tá? Então, o que acontece? Isso é uma linha que não tem popularidade nenhuma. Os neoliberais são fraquíssimos ao longo da história brasileira. Eles não têm voto. Eles defendem o governo plutocrático. O governo plutocrático não é o governo do Pluto, o cachorro do Mickey. Né? O governo plutocrático é o governo dos ricaços. Né? É o governo da grana. Né? É o governo dos milionários. Esse é o governo plutocrático. Né? O neoliberalismo é uma ideologia que favorece o governo plutocrático. É acabar com os direitos dos trabalhadores e empoderar os ricaços. É só isso mesmo. Tá? Quando é que isso pode ser popular? Não pode. Eles sabem governar? Não. Esses caras nunca tiveram no governo. O Guedes só leu um livro na vida, que é o livro do Karl Popper, lá, Sociedade Aberta. Entendeu? Então, é óbvio que isso não tinha como dar certo. Tá? Se tem nessa coalizão alguma coisa que nunca me deu medo foi o Paulo Guedes. Com o Paulo Guedes eu tinha certeza que nunca ia sair nada. Né? Quanto mais com o Bolsonaro, com a cabeça dele, que é uma cabeça de estatista. Bolsonaro é reacionário, ele é autoritário, mas ele é estatista, como o Milico. Ele gosta de pensão, gosta de... Né? Esse negócio de ganhar, de tirar daqui, ganhar daqui, pensão para as filhas, entendeu? Toda essa coisa burocrática que ele sustentou a vida da família dele durante anos, durante décadas. Tá? Então, a presença do Guedes ali é puramente circunstancial. O que eu não consegui entender é como é que os olavistas prevaleciam sobre os militares. Porque os olavistas são esses aí, não entendem nada de nada. Eles só entendem de Olavo de Carvalho. É uma coisa puramente livresca, porque eles não conhecem pensamento político brasileiro. O conservadorismo deles também é distante, lendo o conservador de hoje, Roger Scruton, sei lá qual é o nome dele, tá? E falando bem do Trump, e querendo imitar o Trump. Tá? E como eu disse, não tem enraizamento social nenhum. Então como é que os milicos não conseguem pegar isso? Claro, porque os filhos, os amigos deles são olavistas, os amigos dos filhos. E se legitimaram como gênios da internet, gênios do pôquer eleitoral, né? Dos truques do pôquer eleitoral, do WhatsApp, de robôs, etc. e tal, por causa disso. Então demorou, foi só de 3 meses para cá que, enfim, os militares tomaram as rédeas do poder. E os militares não são essas coisas todas que eles próprios mesmo dizem, mas eles têm experiência administrativa, eles comandam o exército, né? Eles têm hierarquia, têm comando, então eles podem oferecer bases de governo, especialmente para um governo que não tem partido, que não tem pessoal, que eles são extremamente sectários, não querem ninguém, não querem tucano, não querem gente que serviu no PT, não quer nada, mas também não tem pessoal para botar. Aí você faz o quê? Você vai lá e mete o militar. O militar obedece. E tem um mínimo desempenho gerencial, pelo menos se imagina que tem, entendeu? Então, para mim, é óbvio que o exército só tem que carregar esse governo nas costas. Se ele fosse sobreviver, se não fosse ter o impeachment, se não fosse ter que provavelmente ia ter se o exército não tivesse entrado e moderado o rumo do governo. Tá? Então, para fechar, eu já falei mais do que queria, estou corroborando só a ideia do Paulo, né, de como é que o exame do pensamento político brasileiro em ação, que não é simplesmente ficar lendo os autores em abstrato, é procurar ler o pensamento político como prática, né, teoria e prática, né, poderia ensinar a fazer análise de conjuntura. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Ótimo, ótimo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Christian. Enfim, a gente vai abrir agora para, enfim, os participantes aqui que estão na sala, mas eu gostaria já também de me inscrever, né? Raimundo, você tem algum comentário aí do pessoal da sala? Tem alguma pergunta? Eu vi que alguns
já escreveram. Eu vou abrir para eles, depois eu faço a minha para o Paulo e para o Cristian. O professor Hélio está se inscrevendo, tá? Ele é o primeiro inscrito aqui, né? E fica então contigo, professor. Tá. Hélio, você fica à vontade. Se você puder ligar a sua câmera, Hélio. Eu acho que minha câmera está com problema. Eu tentei aqui na hora que eu estava entrando e ela não conectou. Tá, fique à vontade, então, que eles estão te ouvindo, tá? Tá ok. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui participando com vocês, né, dessas reflexões bastante interessantes. O professor Christian e o professor Paulo aí, né, fizeram. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho com ruído, se você puder aproximar mais, Hélio. Tá. Eu acho que a minha internet agora à noite não está muito boa, né? O pessoal está tudo conectado, né? Então. Mas dá para ouvir, sim. Está ouvindo bem agora? Eu aumentei. Sim, Ótimo, ótimo. Bom, a minha intervenção vai ser, minha questão vai ser rápida, né? É um pouco mais agora com o que o Christian estava falando agora no final, né? Sobre a questão da colisão, 64, e essa coisa meio que, né, de se repetir, né? Muito parecido agora em 18, né? E eu não sei, recentemente estudando o processo, né, de desenvolvimentismo nacional, depois no período militar, né? Enfim, a gente percebe que aquela colisão de 64, é claro que depois, né, os militares eles conseguem ali uma certa, pelo menos na minha análise, né, eles conseguem ali um certo protagonismo. E aí tem a fase das estatais, da criação das estatais, ali, né, tudo chamado milagre, né? Então, ali é uma fase que realmente eu percebo que os militares, nessa colisão, eles conseguem uma certa hegemonia na colisão, né? Mas essa hegemonia não vai ser contestada. Eu vejo que depois de 74, ali, já no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ali, a gente percebe já tem função também da crise que ocorre, né, no período, da crise do petróleo, enfim, a crise do petróleo, né, são duas, que vai colocar em xeque, de certa forma, aquela política desenvolvimentista, né? Então, ali a gente percebe já que o setor ali da burguesia, ali, né, da colisão ali, já começa, de certa forma, também não forma hegemônica, né, mas ganhar força, de certa forma, fazer frente à hegemonia militar, né? E eu percebo que, né, tentando entender por que o regime, né, entra no processo de decadência e depois ele chega ao fim, né, a gente percebe que isso parte da própria colisão ali, que foi né, há um setor privado ali, os defensores da iniciativa privada ali, muito da burguesia industrial e financeira, contesta, né, e eles mesmos, dentro da minha análise, têm grande papel na queda do regime. Então, não foi, muitas vezes a gente acha que foi, claro que teve um papel importante, as greves, né, do ABC, né, um processo dos movimentos sociais que se organizam e começam, né, de certa forma, a questionar, mas eu percebo que isso vem muito mais da implosão, né, ela vem mesmo de dentro dessa colisão, né. E olhando hoje a colisão hoje, eu percebo que tem uma característica aí que é uma coisa, uma diferença, talvez, que é a questão hoje que parece, né, que os militares ensaiaram esse protagonismo, né, e o setor financeiro parece que deu um pico, né, porque, opa, né, e agora não, né,
Agora parece que a história parece que não vai ser bem a de 74, pelo menos na minha avaliação, né? Por quê? Porque eu acho que hoje essa burguesia está muito mais financiarizada, né? E o neoliberalismo hoje, ele é hegemônico, né? Então, essa hegemonia dessa ideologia neoliberal, né? Eu acho, e aí não é só, né? Não é mais agora só essa burguesia nacional financiarizada, mas nós também temos uma burguesia, né? Eu acho que a influência externa muito forte nesse processo, né? Então eu acho que fica muito, né, a chegada dessa colisão aí ao poder, os dois, enfim, né? Então eu não sei, isso parece que, na minha análise, eu acho que, embora de certa forma tenha se repetido, né, eu acho que agora tem alguns elementos, né, novos, ou pelo menos diferentes ali em relação ao que ocorreu lá em 74. Né? Enfim, só mais essa reflexão mesmo para ver que, né, se eu estou muito equivocado, né, ou se minha análise está um pouco, né, enfim. Christian, Paulo, você quer responder ou já emenda outras aqui? O que vocês acham? Acho que devia fazer um bloco, né, Oséias? Porque aí a gente agrega várias, porque aí talvez algumas se convirjam. Professor, E aí... desculpa interferir, assim. Eu estou muito cansado. Se fizer um bloco, eu não vou lembrar das perguntas que foram feitas. Tá. Entendeu? Eu não vou lembrar. Não, então vai. Né? Vai lá, então. Eu só vou fazer um comentário que é o seguinte. Eu procurei frisar aqui que a história não se repete. Né? O que eu disse é que as pessoas interpretam o presente à luz do passado. Então, é meio uma profecia autorrealizada. Elas acham que estão querendo fazer aquilo. Mas as condições reais não são as condições as mesmas que existiam no passado. Então, elas fazem... Então, tentar interpretar o que elas vão fazer é tentar interpretar o que é possível fazer nas novas condições. E aí, eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Entendeu? Ah, mas a história não se repete, porque agora a economia está financiarizada. Óbvio. Ok, mas eu não disse que a história se repetir. O que eu disse, na verdade, é que as pessoas procuram interpretar o que está acontecendo, né? Elas têm desejos que vêm do passado, os militares querem recuperar os brios contra as humilhações que a Nova República o fez, começando a verdade, e aí querem revolução 64, mas não tem como ter 64. Uhum. Tá? Então, na verdade, você faz o que é possível, o que acontece por adaptação e pelas representações que os agentes fazem do que está acontecendo. Tá? Quer comentar, Paulo? Não, tá ótimo, vamos, segue o barco. Não teria mais nada. Beleza, vou eu agora, então. A minha é para o Christian e para o Paulo, vocês que dividem duas dentro da própria área e uma pouca e um pouco tentando fazer um exercício de análise e conjuntura meio que futurológica, se é que é possível isso. Né? Primeiro, Christian, eu queria discutir um pouco mais, porque você utilizou esse conceito, esse termo de uma produção de análise de conjuntura desinteressada. Eu queria que você especificasse para quem está começando o que você quis dizer com desinteressada sobre a análise de conjuntura e não sobre o passado em si. Eu mandei para vocês dois hoje, né, a visita, 2 fotos, um vídeo e uma foto do presidente Bolsonaro aqui em Sinop hoje, né? E elas são muito representativas e simbólicas desse momento sobre essa representação que o Bolsonaro tem no seio da população. Eu queria que vocês comentassem, né, se isso é uma vertente de um certo populismo de direita, se é que existe isso. Queria que vocês comentassem que tipo de perspectiva a gente pode analisar, né? E em cima dessa análise lá de conjuntura, eu queria perguntar em que medida as eleições municipais desse ano e a eleição do Trump, né, pode pensar num certo fragmentação desse governo, já pensando lá para as eleições lá de 22. Era isso. Christian? Eu estava querendo ver se o Paulo se aventurava. Mas... Você quer que eu comece? Eu posso começar. Você que sabe. Começa, por favor. Não, são 2 comentários muito rápidos que eu tenho a fazer, Oséias.
O primeiro é o seguinte... Não, sua primeira pergunta foi endereçada diretamente ao Christian, eu vou pular ela e vou responder as duas. Não, os dois. Pode Mas, falar enfim, do populismo também. Não, tá, eu vou chegar nesse ponto, era esse ponto que eu queria chegar. A foto, você mandou, né, a foto, o vídeo do Bolsonaro. Agora a gente tem que se atentar para uma coisa também, né? O que é apoio popular e o que é claque, né? Botar 200, 300 pessoas, qualquer, até o Temer, com 7% de popularidade, seria capaz de colocar, né? Eu acho que não é isso que ajuda a gente a entender a popularidade do Bolsonaro ou não, né? Isso ali é uma coisa que você põe. Ele tem apoio popular, a gente sabe que ele tem. Então é fácil botar 300 pessoas no aeroporto. Isso aí não é difícil fazer. A questão é entender por que ele consegue manter a popularidade. Aí seriam muitas questões, não daria nem tempo da gente discutir. Uma delas tem sido falada aí pela imprensa, pela ciência política, que é essa mudança na pirâmide social do voto, do apoio no Bolsonaro. Né? O Bolsonaro foi eleito majoritário. A pirâmide de voto no Bolsonaro, quanto mais a renda crescia, mais o apoio percentual do Bolsonaro crescia. Né? Hoje em dia parece que isso está se modificando. Agora, isso muda de região para região também. Né? Você tem que ver quais são as bases sociais do bolsonarismo no Mato Grosso? Isso deve ter a ver com a questão do agronegócio, isso tem a ver com outras que sempre apoiaram esse discurso mais agressivo, né? Anti-estatista mais agressivo, no sentido de desfazer legislação, né, e tal. Você pega o Caiado, por exemplo, que foi o candidato desses caras por muitos anos até o Bolsonaro entrar na parada, né? Enfim, são essas questões. E aí isso emenda na segunda resposta, rapidamente, né? A questão do populismo. Eu acho esse conceito de populismo absolutamente inócuo. Eu acho que ele traz muito pouco ganho explicativo. Agora, dizer que o Bolsonaro é um populista de direita quer dizer o quê? Que ele tem apoio popular de direita? Se quer dizer isso, sim, ele tem. E ele faz o discurso, e ele muda o discurso dele na conveniência desse apoio popular. Não é à toa que ele está modificando no sentido de fazer defesa de formas de transposição de renda, porque ele viu que ele teve um apoio crescente nas últimas pesquisas entre os mais pobres. Então é isso. Se ser populista é mudar o discurso de acordo com que tipo de apoio popular ele pode granjear, sim. Eleições municipais e a eleição do Trump, pensando em eleições de 22, olha, eu acho que a eleição municipal não vai mudar nada com relação à eleição anterior, não vai ter uma reviravolta da esquerda, né? A direita vai fazer a festa. Talvez esse bloco bolsonarista não esteja tão unido, não está, talvez não ganhe em São Paulo, não ganhe no Rio, enfim, mas não vai haver um recuo da onda conservadora, eu não acho. E o Trump, o que pode acontecer com a derrota do Trump, possível e hoje provável derrota dele, claro, as coisas podem mudar, é que o novo governo democrata pode eleger o Brasil como alvo, né? E pressionar e aumentar a pressão internacional do governo brasileiro. Pode, como pode simplesmente ignorar, como aliás costuma ser a tradição da relação Brasil-Estados Unidos, né? Enfim. Eu acho que é isso que pode acontecer, quer dizer, o Biden pode escolher o governo brasileiro como um alvo privilegiado na América Latina, junto com a Venezuela, quer dizer, junto com a Venezuela, como a Venezuela foi para o Trump, ele pode escolher o Brasil, né, o Biden, e pressionar o Brasil internacionalmente, isso é uma coisa que pode acontecer, e para ser muito sincero com vocês, eu espero que aconteça, mas enfim, era isso, acho que o Christian... Obrigado, Paulo. Christian? Tá vendo só? Qual foi a primeira coisa que você me perguntou e que o Paulo não respondeu? Eu já não estou... Sobre o momento que você fala sobre a produção de análise de conjuntura desinteressada. Tá. Desinteressado que eu quero dizer, obviamente eu estou interessado em conhecer a conjuntura, eu estou interessado em conhecer o passado. Quando eu falo desinteressado, é tentar segurar o tanto quanto possível as suas emoções, preferências, que você tenha, para tentar, porque, digamos assim, a paixão atrapalha a descrição. A paixão atrapalha a análise. Aí você não faz análise, você faz ataque, você faz
Você não descreve o que está acontecendo, você não descreve os movimentos. E se você não consegue fazer isso, você nem consegue depois fazer um bom plano de ação estratégica, entendeu? Porque se você diz que o sujeito é bando de fascista e tal, pereré, então, assim, tem uns caras que são fascistas, outros não são, a maioria, inclusive, não é. É de outro tipo, é autoritário de outro tipo. Aí o que acontece? Aí você não consegue, isso prejudica a sua própria ação. Serve só para manter a militância acesa, mas você não pode agir como militante. Você tem que agir como cientista político, cientista social. Entendeu? Porque a militância é para ficar fazendo isso aí, meu filho da bunda, é para ficar fazendo pressão, é para ficar mandando tweet de robô, ficar fazendo lacração, isso é que é militante que faz. Tá? O problema é que o militante ele tem que estar agindo de acordo com o plano estratégico do partido dele, de quem está fazendo a estratégia em cima não pode estar olhando a realidade como militante. Ele usa o militante para atingir certos fins. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter tática. Tá? E a estratégia depende de uma análise fria da conjuntura. Tá? Uma análise fria da conjuntura. Para você ter uma análise fria, você precisa engolir os seus próprios valores o tanto quanto possível. É impossível fazer isso de maneira completa, mas o tanto quanto possível. Quanto mais você conseguir engolir suas próprias preferências, melhor você vai ver o quadro. E melhor vai poder ver. Se isso acontecer, a consequência pode ser essa e essa. Então você pode fazer avaliações, é como se fosse um jogo de xadrez. Tá? Mas se você for jogar jogo de xadrez dizendo as pedras pretas são todas fascistas, aí você não vai jogar, você vai pegar o cotovelo e vai derrubar as peças todas. E vai perder o jogo por WO, entendeu? É mais ou menos isso que eu quis dizer. A própria ação política inteligente depende de gente que faça um tipo de análise que não seja partidária, que não seja interessada nesse sentido. Tá? Que não generalize. Tá? Que não veja os inimigos como todos fazendo tudo a mesma coisa. Até porque, dentro de uma mesma coalizão, você tem insatisfeitos, por exemplo. Os liberais conservadores lavajatistas faziam parte da coalizão, saíram. Esses caras podem estar disponíveis para você fazer uma frente contra a frente autoritária, entendeu? Você pode explorar animosidades dentro da coalizão. Animosidade entre Guedes e, sei lá, os militares, explorar entre os olavistas e os militares, tá entendendo? Então você tem que ter uma... Se você vê que todo mundo é fascista, ou o que você vai fazer? Você vai pegar aí a arma para dar um tiro, ou você vai ter que ir embora do Brasil. Entendeu? Aí acaba sendo inútil. É isso que eu estou querendo dizer. Foi isso que eu quis dizer com não interessado, era isso. Entendi. Dentro do possível, dentro do possível, né? Porque também não é possível ser inteiramente desinteressado. A não ser que você seja um russo falando de Papua nós brasileiros é difícil a gente ficar desinteressado nesse assunto. Sobre o populismo, você vai comentar alguma coisa além do Paulo ou está com ele? Eu não tenho problemas com a palavra populismo, não. O que quer dizer? Eu tenho problemas com o que você quer dizer com essa palavra populismo. É óbvio que eu nem sei se o Bolsonaro é um cara muito popular, não, porque gente que estava na situação dele de mandato anteriormente tinha mais popularidade. FHC tinha mais popularidade, Lula tinha mais popularidade, Dilma tinha mais popularidade. Tá? Mas ok, ele tem os entusiastas dele. Aí, nesse sentido, o termo populismo realmente não adianta nada. Populismo, o que é? Precisa dizer que o cara é popular? Mas quando você... o que você está querendo dizer quando usa assim, a maior parte do tempo que você fala a palavra populismo, você está querendo dizer que ele não é democrático. Ou que existe uma perversão da democracia que você está chamando esse troço de populismo, que é uma espécie de popularidade obtida por meios escusos ou moralmente condenáveis. Entendeu? Porque violam princípios que seriam verdadeiramente democráticos. É nesse sentido que você pode falar em populismo. Tá? Você está explorando a boa-fé das pessoas, é nesse sentido aí. Você está explorando a boa-fé das pessoas, você está erodindo as regras da democracia, entendeu? E levando o povo junto. Você está usando a sua popularidade para levar o povo a querer derrubar a Constituição, derrubar o Estado de Direito, derrubar a liberdade, derrubar a separação de poderes. É nesse sentido que o pessoal usa a palavra populismo.
é porque a palavra populismo foi muito mal usada no Brasil no passado, para dizer que um certo projeto democrático não era democrático. Tá? Isso foi feito no passado, dentro da esquerda. Um pedaço da esquerda brigando com a outra. Tá? Por causa desse mau uso do populismo, né, dizer que tem um jeito certo de ler Marx, tem um jeito errado, quer dizer, aí virou um negócio de exegese de Bíblia. Né? Eu deixo os profetas lá ficarem fazendo exegese da Bíblia deles, entendeu? Então, eu acho que é por causa desse mau uso, mas assim, eu procuro tentar entender o que a palavra está querendo designar. Né? Então, você tem um monte de gente aí fora que, enfim, que não passaram por isso no Brasil e usam essa expressão. Então, me parece que ele é populista nos dois sentidos, aí, no segundo e no primeiro. Ele é popular, tá? Mas ele é populista no sentido que estão querendo dar hoje, que é uma ideia de que você pode ser autoritário de modo encoberto, explorando a boa-fé ou a indisposição, os maus humores, tá, da população. Né? Então você está usando a democracia para destruí-la. Eu acho que é esse o sentido que eles estão usando na Europa ou nos Estados Unidos isso. Quer dizer, o populismo seria uma espécie de democracia que joga fora o liberalismo político, joga fora o respeito ao Estado de Direito. Então, eu fico mais preocupado em tentar entender o que eles estão querendo dizer com a palavra. Tá? E aí ele é isso mesmo. Então, o Bolsonaro é nesses dois sentidos. A mim, eu não consigo entender. O carisma dele, o pessoal dele, eu não consigo entender. Por que ele é mito? Isso eu não consigo entender. Mas, quer dizer, eu não consigo sentir nada, eu não vejo nada disso nele. Mas eu consigo entender de maneira abstrata. Assim, ele supostamente representa o antigo pai de família branco, religioso, que reúne a família de noite para jantar e senta na cabeceira da mesa e só tem filho homem, e a mulher ela é uma boa esposa e uma boa mãe, ela não trabalha, eles rezam antes de comer, tipo o retorno da ordem, o retorno da hierarquia, o retorno da masculinidade, o retorno do patriarcalismo. Quer dizer, ele representaria um retorno aos bons tempos diante dessa confusão toda em que o Brasil se meteu. Ele vende essa imagem, de que ele é o retorno Olha, eu só levei ele a sério quando eu ouvi falando do Jornal Nacional, como candidato. Que aí eu lembrei do Figueiredo. Eu lembrei do regime militar. Eu era criança, né? Eu tinha 12, eu tinha uns 11 anos quando acabou o regime militar. Tá? Aí eu lembro, me lembrei daquelas coisas lá. Quer dizer, para mim não era ditadura, nem sabia que era ditadura. Aí, no final do governo Figueiredo já era muito esculhambado. Mas certos valores de militares e coisas assim. Quer dizer, uma ideia de ordem identificada com militar. De autoridade também ligado com militar, com católico, com família, com propriedade privada, anticomunista. Aí eu entendi que ele estava apelando para um repertório muito antigo. E que aquilo estava soterrado, mas não estava soterrado de maneira a não poder ser recuperada no imaginário de boa parte da população, depois de tanto tempo de regime de esquerda, como a gente teve no Brasil. Governos caem porque gastam. Você teve uma terra arrasada realmente, que todo mundo começou a achar que venderam que a nova república era tudo uma coisa só. Era um bloco só, socialista, comunista, marxista, cultural, e aí você tinha que recuperar outra coisa, ser conservador. E quando foi que a gente foi conservador? Foi no regime militar, então você recupera o imaginário do regime militar. Mas isso também aconteceu antes. Os militares recuperaram o imaginário, uma certa leitura do Império, uma certa leitura do Estado Novo. O Estado Novo recuperou uma certa leitura do Império. Tá? Então você tem... É o que eu estou falando. É por isso que essa cultura brasileira ela é um bom reservatório de conhecimento, porque você sempre remete a coisas que já aconteceram antes. Tá? Então, por exemplo, o Médici também era popular. Gente de direita, ditadores podem ser populares. Hitler era muito popular. Getúlio Vargas, no Estado Novo, era muito popular. Fernando Peixoto, imagina, que foi o pior de todos eles. Era como bem sabe você, né, Osés? A experiência de Euclides era popular também.
Então, era popular e era populista, nesse sentido aqui. Quer dizer, eu não estou fazendo a defesa da palavra populista. Havendo outra palavra melhor, que não sei os problemas dela, eu prefiro usar. Entendeu? Estou só usando o que você usou e no sentido que eu acho que o que ela quer dizer lá fora. Tá? Perfeito. Cristian, a gente está encaminhando já para o final, mas tem uma última questão da professora Marinês, né? Marinês, você quer fazer a pergunta direto ao Christian e ao Paulo? Você está por aí ou não? Estou sim. Se quiser abrir sua câmera, tá? Ah, tá. É que eu escrevi. Ah, sim. Só um minuto. Pronto? Ah, sim. Boa noite a todos e todas. Eu só escrevi a questão, é uma pergunta objetiva, e por isso eu escrevi para ser objetiva, que eu estou vendo o cansaço do professor Christian, e entendo também que eu estou super cansada, mas eu não poderia deixar de pensar, é mais uma provocação nesse sentido, né? Perguntar ao professor se, na análise de conjuntura, porque é uma questão que me preocupa e me incomoda, onde estaria a perspectiva de gênero? É basicamente isso, a questão. Ou ela caberia apenas às estudiosas feministas? Onde está a ideologia de gênero aí, nessa jogada aqui hoje? Da conjuntura? Isso. Ela não está, né? Porque essa situação política atual foi criada contra isso tudo. Isso é uma reação. O identitarismo se tornou, nos tempos recentes, o equivalente do comunismo 40, 50 anos atrás. Quer dizer, eu vejo assim, eu gosto de Tocqueville, você tem uma marcha que você não tem como interromper, você pode suspender da democracia. Democracia, Constituição, quer dizer, democracia, o que estou querendo dizer com democracia? Constituição de uma sociedade de pessoas cada vez mais iguais e livres entre si. Então, na verdade, a história da democracia não termina porque você está sempre tentando produzir mais igualdade. Tá? E a igualdade, assim, o que é igualdade? Igualdade é daquilo que as pessoas acham que é igualdade. Tá? Que isso também varia com o tempo. Quando a gente vai ver essa história da democratização, a gente vai ver o quê? O liberalismo lutando contra os privilégios do antigo regime. Aí você teve igualdade perante a lei. Depois aparece o movimento socialista dizendo que não basta a igualdade perante a lei. Tá? Vai dizer que os trabalhadores também têm direito de votar, que é uma outra classe, que é a classe trabalhadora. Aí a classe trabalhadora começa a votar. Aí começa o movimento feminista dizendo que as mulheres também têm direito de votar. Aí os jovens querem votar, as mulheres querem votar, os negros, que têm os seus direitos sofismados, sobretudo nos Estados Unidos, querem votar. Tá? Então, a gente vai vendo cada vez mais um movimento que vai destruindo uma certa concepção de um mundo dominado por velhos, brancos, que professam a religião oficial, seja protestante ou católica, dependendo do país, tá? Heterossexuais. Tá? Então, o que acontece? Aí hoje todo mundo vota, né? Praticamente todo mundo vota. Aí acabou a história, né? Aí não acabou a história não, porque aí entra o identitarismo. Quer dizer, não basta ter participação política, ou não basta limitar a igualdade ao campo da classe social. Até porque hoje em dia é difícil ter classe social, você praticamente não tem classe social, por causa das mudanças que o capitalismo sofreu nos últimos anos. Tá? Desde 1970, 80 e 90, entendeu? A classe não é mais uma unidade mínima de análise. Você entrou dentro da classe para olhar quem está dentro dela. Aí você está vendo trabalhadores que são negros, trabalhadores que são brancos, trabalhadoras, trabalhadores. Tá? Você está vendo trabalhadores de orientação sexual hétero. Você tem trabalhadores de orientação sexual homo, gay, entendeu? Então, na verdade, isso não acaba nunca. Então, o que acontece? Eu tenho a impressão de que esse movimento ele é o equivalente do comunismo na década de 60, entendeu?
Ele era visto como sendo comunista porque ele não queria a expansão da participação. Ele queria dar uma brecada em nome dos costumes e da hierarquia e da ordem daqueles movimentos lá. E não é à toa que é engraçado, né? Você está falando do feminismo, mas de toda a luta identitária, a que mais destacou agora como símbolo supremo dessa resistência toda foi o racismo. Racismo, antirracismo. Sim. Né? E aí você tá, por exemplo, você vê os jornais, assim como, sei lá, em 68, 67, você gostava de estar falando dos trabalhadores, dos operários, que estão se movimentando, protestando contra a ditadura. Hoje, os meios de comunicação usam o racismo e o antirracismo para simbolizar a mesma coisa e fazer o mesmo tipo de luta. Uhum. No contexto análogo, entendeu? No contexto análogo. É claro que a nossa imprensa reverbera o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Mas é claro que ela tem todo o direito de reverberar, porque aqui a situação também é terrível, tá? Nesse mesmo aspecto. Tá? Então, acho que até aí existe paralelismo. Tá? Então, onde é que fica essa questão? Essa questão fica declarada como subversiva no momento. E essa situação conservadora, em parte, se constrói porque boa parte da população se levanta contra essa subversão que é a mulher, enfim, fazendo... Imagina, então, se a mulher for negra e for homossexual. Uhum. E for pobre da possível. Marielle Franco, por exemplo. Marielle Franco. Bingo! Você ganhou o prêmio aqui agora. Então, agora, eu pessoalmente acho que isso não tem como desfazer, entendeu? Eu acho que ideias que nós fazemos de como as coisas serão no futuro, a esse respeito, ideias a respeito de como a luta vai se desenvolver e tal, elas podem não se realizar. Mas que um dia vai ser mais ou menos, que vai ter mais mulheres recebendo o mesmo salário dos homens, né? Eu vi uns dados hoje que me deixaram até chocado. A diferença de salário entre o homem branco e a mulher branca, o homem e a mulher, é maior do que negro e branco. Quer dizer, a questão de gênero, ela é mais dramática do que a questão de raça. Sim. É a questão étnica. Uhum. Porque a diferença entre o que um homem branco ganha e uma mulher branca é maior do que entre negros e também entre o homem negro e a mulher negra. Do que, por exemplo, quer dizer, não sei se eu consigo me fazer explicar, mas assim, é mais profundo o fosso. Sim. O abismo, tá? Uhum. O abismo é maior. Uhum. Tá? Então, mas eu acho que isso não tem jeito. E por que eu estou dizendo que isso não tem jeito? Não tem jeito falando, você vai sentar, vai botar uma rolha em cima do poço, em cima do vulcão. Não tem como. Olha para trás, de novo. Você teve o regime militar, faliu uma hora lá. Teve o Estado Novo, faliu uma hora lá. E tudo aquilo que você quer impedir que aconteça, acontece. E acaba virando rotina. Então, hoje ninguém se levanta contra o voto das mulheres. Né? Ou ninguém se levanta contra o partidarismo. Tudo aquilo que lá atrás, né, é como se fosse um movimento que simplesmente tenta retardar a história e não consegue impedir o andamento dessa história, da marcha da democracia, entendeu? O aprofundamento da democracia. Nossa, hoje eu estou muito toquevilhando. Muito toquevilha aqui. É assim que eu vejo essa situação. Então você dá uma parada agora, mas isso não tem jeito, não adianta ficar brigando com isso. Você pode ficar resmungando. A gente pode questionar a adoção de certas medidas em razão de certas circunstâncias, entendeu? Você pode questionar pontualmente, mas do ponto de vista global, você não tem como. É uma inutilidade você fazer isso. Mas essa é a minha opinião. Ótimo, excelente. Paulo, antes da gente encerrar, você quer comentar o que a professora Marinês? Não, só um pequeno comentário, acho que o Christian já tocou na questão central, mas um pequeno comentário é que uma coisa que eu estava pensando enquanto ela fazia a pergunta, a professora Marinês fazia a pergunta, e o Christian já até tocou, né? Se você pensar, você lembrou do caso Trump, né? E hoje o grande motor da possível derrota do Trump é a tensão social criada pelo Black Lives Matter. Agora, repare numa coisa interessante. O que é a reivindicação
do Black Lives Matter. É uma reivindicação pelo universal, né, por universalismo. O que eles estão reivindicando é que o negro tem o mesmo direito de tratamento diante da polícia que os brancos, né? É uma reivindicação para que os negros sejam parte do universal, do cosmopolita, né, da ideia fundamental liberal, que é a ideia da igualdade diante do Estado, que é o Estado de Direito, né? Então, reparem nesse ponto, quer dizer, o caminho da esquerda é o caminho da luta identitária, mas é o caminho da luta identitária buscando o universal. E se eu não estou dizendo que você, no campo da sua construção social, você não vai ressaltar o particular, a roupa, o legado africano, o legado da luta feminista, o legado, questões específicas de comportamento, né, que são tão polêmicas, mas na luta política, para conseguir a hegemonia, para conseguir vencer uma eleição majoritária, você vai ter que reverter essa discussão no problema do universal, que é o problema dos direitos, né? E a democracia só começa a fazer falta quando os direitos começam a ser tolhidos, né? Uhum. E aí é o caminho para a luta, né? Para a luta de quem tem compromisso com a democracia, né? Então eu acho que é isso. Só para comentar, eu acho que menos é uma resposta a ela e mais um comentário ao que o Christian disse. Eu acho que o caminho para a gente pensar essas questões na conjuntura é pensar em como é que essas questões, mesmo que sejam questões identitárias, elas possam ser filtradas numa linguagem universal. É isso. Perfeito. Bom, gente, nós estamos encaminhando, então, para essa parte final do nosso curso. Eu acho que vocês dois, junto com as perguntas, foram brilhantes. Eu acho que a gente fecha esse módulo do pensamento político brasileiro, né, apontando para os desafios hoje da análise de conjuntura e como que as ideias, elas têm um papel realmente muito significativo dentro desse contexto. Passo de novo a palavra a vocês dois para suas considerações finais, para saber as suas impressões, né, aqui da periferia. Nós estamos pensando também, nós mesmos, né, com os nossos desafios. E, assim, foi muito bom tê-los aqui. Anotei quase 6 páginas aqui de muita reflexão, que eu quero fazer um exercício escrito depois, quero até compartilhar com você, Christian e Paulo, né? Mas, enfim, queria agradecer muito, eu queria agradecer todos os participantes que muito bravamente ficaram até agora, né? E os que ainda vão assistir. Espero que esse último dia realmente tenha atendido às expectativas de todos vocês que se inscreveram nesse curso, né? E o desafio que nós temos pela frente em termos de Brasil, né? Enfim, passo você, então, primeiro, Paulo, para suas considerações, impressões, né? Diretamente aí do Rio, e depois ao Christian. Não, eu só tenho a agradecer pelo convite, né, pela possibilidade da gente estar junto novamente, nós três que já temos um diálogo de algum tempo. É engraçado porque o Christian até menciona, o Christian e eu já conversamos sobre isso, é que, num certo sentido, a gente acaba convergindo para os mesmos pontos, porque a gente há tanto tempo está trabalhando junto, então a gente acaba convergindo para os mesmos pontos, para os mesmos problemas, né? Mas, enfim, só agradecer e dizer que foi muito bom e dizer que nós estamos abertos acho que não apenas do ponto de vista individual, né, como pesquisadores, como professores universitários, mas como grupo de pesquisa, de trabalho, para pensar o problema da periferia em toda a sua dimensão complexa, né, em todos os seus níveis. E eu acho que isso é um pouco um desafio que a gente tem, que é sempre pensar o problema do pensamento político brasileiro, sempre pensar o Brasil a partir dessa relação, a partir de como essas relações são construídas, entre o que é central e o que é periférico, entre o que é, que é um problema espacial e temporal também, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Agradecer novamente, agradecer ao Christian. Obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Christian? Eu faço minhas as palavras do Paulo Henrique. O que me deixa particularmente contente, no fim das contas, não só estar aqui convidado, poder falar com vocês nessa ocasião, expender os pensamentos, responder. Enfim, achar que a gente está fazendo ciência, né? A gente está trocando ideias, procurando
ajudar o outro a pensar melhor o nosso país e tudo que a gente vive atualmente nele. Mas o que me deixa particularmente feliz é ver, né, Osés, que você está aí, é um doutor, você está retransmitindo, né, tentando retransmitir essa fonte, né, eu acho que está levando coisas muito boas para aí, cara, você está fazendo um trabalho excepcional, entendeu? Muito importante, muito importante. Quanto a essa questão da periferia, a periferia é a questão de... Periferia, o sentimento periférico funciona como se fosse uma espécie de uma pirâmide em que você vai escalonando os países ou regiões em diferentes degraus. É uma questão puramente relacional, depende do que você julga que é o pico. Quem está no pico, tá? Quem está no vértice lá de cima, entendeu? Então, por exemplo, você acha que é periferia porque eu estou no pico, no vértice. Mas aqui do Rio, às vezes você se sente periférico em relação a São Paulo, às vezes. Né? Mas todo mundo se sente periférico em relação a Paris, Londres, Nova York, entendeu? Então também a gente também se sente periférico, entendeu? E vou falar mais. Eu acho que muita gente hoje que está em Paris até se sente periférico em relação a Londres. Os únicos lugares do mundo em que você está e que você não acha que são absolutamente periféricos são 3. Londres, Nova York e Ipanema, provavelmente. Ipanema eu acho que é o centro do mundo, entendeu? Mas enfim, o resto todo mundo é mais ou menos, se sente mais ou menos periférico. Então isso também não é problema, não. Quem é periferia pode virar centro e centro virar periferia. Você não sabe o que a história te reserva? Como é que você ia imaginar que a capital do Brasil ia parar no centro-oeste? Então, o centro político do país fica... Claro, O resto não está lá, não está no centro-oeste. O político está. Né? Mas eu tenho cada vez mais... Quem sabe não vai rolar o efeito Orloff positivo aí? Você sou eu amanhã. Lembra da propaganda de vodka? Então. Obrigado, Cristian. Obrigado, viu? Eu queria passar a palavra agora ao coordenador-geral do curso, professor Raimundo França, né, para fazer as suas considerações finais e um balanço e encerrarmos o evento. Professor Raimundo, está por aí? Vocês estão me vendo ainda aí, Oséias? Então, beleza. Pessoal, ó, em nome da Universidade do Estado do Mato Grosso, a gente agradece a presença do Christian, né? O Oséias chama tanto de Christian que a gente até perde a formalidade, viu, Christian? Então, por desculpa aí que ele trabalha com tanta intimidade que, né, a gente acaba... Paulo, igualmente, tá certo, a gente agradece muito e certamente, né, o Oséias tem feito um trabalho muito bonito, né, na área de pensamento político brasileiro, trabalha com um autor fantástico, né, e nós tivemos uma verdadeira aula hoje, né, muitas das ideias que o Christian traz e o Paulo, né, são ideias que a gente vai discutindo também, se aproxima muito de algumas questões, queria poder ter mais tempo, na verdade, para dialogar, espero estar em outras oportunidades, né, tinha várias questões aqui que eu formulei, né, que eu gostaria de ter um pouco essa visão do Christian sobre, mas tem outras oportunidades, o IESP de vez em quando está oferecendo uma série de ciclo de debates lá, e a gente entra e faz essas perguntas, tá bom? Mas o demorado da hora também aqui, a gente já agradece de antemão. Oséias, um abraço, obrigado à presença de todos que estiveram até aqui, né, até essa hora, né, aqui no Mato Grosso, 21 horas, no Rio de Janeiro, 22, né, em plena sexta-feira, o pessoal a fim de tomar uma cervejinha aí para ver se, né, literalmente acaba essa semana, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Oséias, é contigo aí, se quiser falar mais alguma coisa. é isso, não, é agradecer e realmente foi uma aula e fechamos com chave de ouro. Obrigado, Christian, obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo, viu? Até uma próxima, viu? Até mais. Obrigado, Tchau, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, queridos. Bom fim de semana. Obrigado. Vocês também. Um abraço. Tchau.